E vamos para mais um cafezinho e vamos falar do papel do arquiteto de software. Qual que é o papel do arquiteto de software? Você sabe? Esse cafezinho aqui vem de uma pergunta do José Van Santos, né? Bom dia, Vitor. Gostaria de sugerir alguns tópicos para alguns cafezinhos no futuro. Para algum cafezinho no futuro. Só que, assim, a pergunta dele vem muitos cafezinhos, né? Aproveitando que você tem falado de arquitetura de software, seria possível dizer, pela sua experiência, o que você vê como básico para um arquiteto de software saber? Quais livros são obrigatórios para um arquiteto de software? Como você está fazendo mestrado e já passou por MBA? Se na sua visão vale a pena fazer curso de pós em uma arquitetura de software? Outro assunto, aproveitando que nos últimos cafezinhos você fala de IA, e aí já vai para outro assunto que eu não vou tratar aqui, possivelmente no outro cafezinho me cobrem disso, né? Então, assim, a pergunta dele é assim, olha, o que um arquiteto de software tem que saber e, assim, qual que é o básico que um arquiteto de software tem que saber, assim, tipo, quais livros então, tentar responder isso aqui, né? Bom, eu já dei uma resposta esses dias, eu citei o livro que deve estar em algum lugar por aqui, porque passou por uma... aqui, ó. Tem esse livro que está em inglês, mas ele tem em português, Os Fundamentos da Arquitetura de Software. Esse livro assim, é um bom começo, né, um bom resumo, só que tem que ficar atento a uma coisa que é o mais importante. Assim, as pessoas quando vão pensar em arquitetura, eles pensam muito nos modelos arquiteturais, nos padrões arquiteturais. Galera, isso não é arquitetura. Tá? Isso não é arquitetura. Isso é design de código, design de programas, assim. A arquitetura é um papel, e aí eu já falo qual que é o papel. O papel que eu vou o quê? Eu vou desenhar o software dado as necessidades do cliente. Então, o arquiteto, ele está mais do outro lado de entender as necessidades do cliente, entender as necessidades do negócio e pensar, olha, como é que eu vou desenhar essa arquitetura, né? E aí não vai tanto uma arquitetura de software, de sistemas, né? E assim, tem um diverso tipo de nomenclatura, né? Assim, eu acho que até é importante dar um passo atrás, né? Antes de discutir isso, e falar assim, o que é um arquiteto, né? Existem assim, você vai encontrar três tipos de cargo, né? O arquiteto corporativo, o arquiteto de sistemas e o arquiteto de software, né? O arquiteto de software é aquele cara que está mais pensado ali, olha, como é que esse software vai ser desenhado? Tipo, esse sistema aqui, ele vai ser uma API REST, então dentro dele vai ter isso, a gente vai ter isso aqui. Esse é um cara o quê? Que define os componentes de software e como ele vai se estruturar para quê? Para ele responder a uma necessidade ali de sistema, né? O arquiteto de sistema é aquele que vai categorizar, vai criar o sistema, vai criar olha, vai ter um componente assim, vai ter um componente assim, eles vão se comunicar assim, para ele responder a uma necessidade de negócio. E o arquiteto corporativo, o que ele é? É o cara que vai olhar para a corporação, olhar para o software que está na corporação que vai responder o quê? A necessidades corporativas. É como se o CTO da corporação falasse assim, olha, o nosso level, eles querem as informações tais, então o nosso software tem que fornecer. E aí o arquiteto de sistemas vai ali tentar organizar aquilo, né? E isso eu estou olhando num ponto de vista meramente técnico. Eu poderia reler essas funções de outro ponto de vista, até porque assim não existe uma padronização nisso, assim, tipo, se você vai ter ali arquiteto de, você vai pegar meus arquétipos que eu criei aqui e entrevistar alguém e você vai dizer, esse cara fala que é arquiteto de sistemas. Aí quando você vai ler, vai ver ele tá trabalhando como arquiteto de software normal ali, ou você vai pegar um cara ali, tipo, que é um arquiteto de sistemas, o que ele é, né? No fundo ele é um comercial, né? Um cara que trabalha no comercial, que entende os componentes que a empresa tem e modela soluções para um terceiro ali. Então, assim, a arquitetura de software é uma grande bagunça, né? Assim, tipo, ninguém sabe qual que é a função, como é que faz, e às vezes você encontra pessoas que dizem que são arquitetos, mas no fundo eles fazem um trabalho de comercial ali, um trabalho que estaria mais voltado para um executivo de vendas ou até mesmo alguém de vendas ali que está só modelando o sistema, né? Então, assim, a arquitetura, não existe uma padronização, é isso que eu quero dizer, né? Então, mas assim, o que o arquiteto deve saber? Ele deve saber que ele tem duas funções, basicamente. Uma função de responder a requisitos da arquitetura e de mostrar, né, o que está sendo feito. Então, o que um arquiteto tem que saber? Ele tem que saber... eu não falo nem modelar sistema, ele tem que saber representar sistemas, né? Isso é importante, né? Então, o que eu diria que um arquiteto tem que saber, né?
Isso os MBA não preparam tanto, né? É engraçado que eu fiz um bom MBA, assim, e eu vi que não me preparou muito bem assim pra isso, não, né? Tipo, se pegasse ali, ó, vamos botar num quadro branco aqui e você vai conseguir agora desenhar os temas. Assim, não. Eu já sabia disso anteriormente, né? Mas no MBA, e eu fui um dos melhores alunos ali, tanto que o meu projeto ganhou o prêmio, né? Tipo, o meu projeto ganhou um prêmio lá, e assim, os outros eram. Vou evitar comentários aqui, né? Mas assim, o meu projeto ganhou prêmio porque eu entendi o que é modelo de maturidade. Eu entendi o que é modelo de maturidade e eu sei assim, se uma empresa vai adotar uma política, ela tem que ter um modelo de maturidade primeiro, né? Mas voltando aqui, o que o arquiteto tem que saber? Ele tem que saber representar sistemas. Aí vai o quê? Vai saber o que é o ML, o que é BPMN, o que é, por exemplo, o modelo C4, né? Esses dias eu fiz uma entrevista para uma empresa que tava procurando um arquiteto, não queria pagar nada, né? Tipo, tava pagando uma merreca. Óbvio que não passei o primeiro passo, mas não por uma falha minha, por uma falha deles, né? Tipo, os caras tinham um budget muito baixo, né? E aí eles primeiro perguntam assim, olha, você conhece o diagrama C4? Eu falei, conheço, assim, já vi diversos modelos, nunca escrevi um modelo de diagrama C4, porque eu sou sincero, né? Eu digo que assim, eu nunca escrevi uma merda daquela, mas assim, eu conheço, eu uso, né? Porque hoje em dia eu não estou num time de arquitetura, né? Quando eu fui modelar sistemas, a gente usava BPMN, por quê? Por uma necessidade do negócio, por uma necessidade do fluxo. Então, eu acho que é importante o arquiteto saber essas notações. Então, o que é o ML? O ML é muito importante. Ah, não, mas ninguém. Cara, diagrama de sequência ainda é muito importante se usa. Assim, no meu mestrado tem um monte de diagrama de sequência, né? É o meu mestrado, tudo bem, mas assim, no dia que eu for apresentar um sistema daqueles, eu vou apresentar um diagrama de sequência. Tipo, por quê? Porque ele funciona ainda. Ele representa alguma coisa, né? Ah, mas ninguém usa diagrama de classe. Não, diagrama de classe não, realmente. Diagrama de classe, às vezes ali não está representado. Mas se você quiser representar alguma modelagem de dados ali, talvez você use um diagrama de classe, né? Mas voltando aqui, né? O modelo C4 também é um modelo. O modelo C4, se não me engano, ele vai especificar a arquitetura em 4 níveis, né? E é o nível mais alto de responsabilidades, aí vai componentes, containers, né? E vai baixando o nível. Então, assim. Se você quer, por exemplo, pleitear vagas de arquitetura, tente pelo menos saber o que é um modelo C4. Aí você pergunta, se a empresa não sabe, porque assim. As empresas também, elas são muito imaturas em termos de arquitetura, né? Por exemplo, eu trabalhei em diversas empresas, eu nunca vi ninguém falar de arquitetura corporativa, né? Eu nunca vi, assim, o software da empresa ele ser organizado através de uma reunião de, por exemplo, a arquitetura corporativa tem um framework para isso, chama TOGAF, né? Então, assim, o TOGAF, ele tem algumas diretrizes lá, e é engraçado que as pessoas que eles vão ver arquitetura, né? E eles vão olhar a arquitetura como os modelos arquiteturais como estáticos, né? Tipo, não, o Agile é esse aqui, né? O Scrum é esse aqui, o TOGAF é esse aqui. Só que se você for entrar no fundo, né, desses modelos aí, você vai ver esses frameworks, né? Todos eles são maleáveis, né? Eles são assim, olha, esse aqui é o framework completo, né? Por exemplo, o TOGAF. O TOGAF eu li ali na época que eu estava fazendo MBA, né? É um framework para aqui, para você definir os objetivos corporativos da empresa e você depois traçar traçar um modelo de evolução da sua arquitetura para quê? Para responder aqueles objetivos. Então, basicamente eu dizer assim, olha, a gente aqui como C-Level, a gente tem esses objetivos e o que? A arquitetura tem que responder aquilo. Responder como? Por exemplo, um caso bem banal, por exemplo. Vamos usar aqui o YouTube como caso, né? Imagina que obviamente o YouTube vai querer ver ali objetivos comerciais, tipo, quanto é que dinheiro tá entrando, né? Mas imagina que ele tem assim, olha, quanto que em média os usuários ficam conectados à rede, né? Então, assim, isso é um requisito. Tipo, quanto que, em média, os usuários ligam o YouTube e ficam me assistindo aqui, né? Beleza, tanto. Quanto que, qual o crescimento em média no número de creators aqui dentro do YouTube? É um outro objetivo, assim, porque eu quero aumentar esse nível. Então, tem que ter essa métrica de visualização. E aí você vai desenhar um software para quê? Para gerar essas métricas, né? Qual que é o nível de confiabilidade dessas métricas, né? Então isso são requisitos ali que o arquiteto vai receber e ele vai ter o quê? Vai ter que modelar o que está embaixo dele ali através daqueles objetivos que ele recebeu. Então ele vai traduzir o quê? Ele vai traduzir objetivos de nível
corporativo, vou usar esse termo, né, em objetivos de software. Então, assim, olha, esse software aqui, ele tem que me dar tais métricas, ou às vezes ele chega até no baixo nível, assim, ó, você vai ter que emitir tal mensagem que depois vai ser processado por outro time, ou você coordena alguma coisa, né. Então, assim, existem esses papéis que o arquiteto pode existir, mas isso é uma confusão gigantesca, porque ninguém estuda isso. Ou, quando estuda, né, que é o que aconteceu, por exemplo, no meu MBA, que a gente via que as pessoas não estavam entendendo. As pessoas queriam mais aprender o que é Docker, o que é microserviço, do que entender que, tipo, cara, o papel do arquiteto é só saber o que o Docker e o que o microserviço trazem de melhoria para o meu software. E óbvio que o arquiteto vai ter que ir ali, se você é um arquiteto de software, ele vai ter que ir ali entrar e usar aqueles caras. Porque, assim, é muito comum o arquiteto entrar na Torre de Marfim, né? E a Torre de Marfim é um exemplo que a gente usa muito, né? Para quê? Para mostrar como o arquiteto ele pode se distanciar do software. Então o cara vai ali, vai numa conferência, ele lê um artigo ali, um artigo de revista, e que é um white paper, né? Ele lê um white paper ali que fala assim, não, tipo, se você usar aqui o banco de dados X, você vai ter uma melhoria de tanto. E ele fala, não, vamos usar o banco de dados aqui. Ele não faz o quê? Ele não faz uma POC, né? Então o arquiteto ele tem que saber o quê? Fazer boas POCs e avaliar POCs. E muito disso não está em livro. Não está em livro por quê? Muitas vezes o livro ele vai focar em termos mais objetivos. Por exemplo, eu tenho um outro livro ali, que ele chama... Eu tenho um livro ali, Criando Microserviços, do Sam Newman. É um catatal desse tamanho que eu comprei numa promoção, obviamente, eu sempre faço isso. Não li ainda, porque eu estou no meio do mestrado, não tenho muito tempo para ler. Eu uso sabiamente o meu tema, mas está ali, no dia que eu quiser ler, está ali, comprei numa promoção, né? Que é um livro que eu recomendo muito um arquiteto ler, Criando Microserviços, né? Do Sam Newman. Eu vou deixar o link aqui. Um outro, Projeto Fênix. Projeto Fênix é um livro sobre gestão, né? E assim, o arquiteto, ele tá ligado à gestão, por exemplo. Um arquiteto, eu já trabalhei auxiliando o CTO, né? Eu era arquiteto do CTO, então assim, o CTO tudo tava sempre lidando com o CTO, e ali assim, ia em reunião com ele, via o que tava, e assim, uma das coisas que era o meu papel era definir, olha, como é que a gente vai estruturar o desenvolvimento do software, e aí assim, vamos usar Agile? Vamos usar Agile. Como é que a gente vai usar o Agile? Como vão ser os níveis de apresentação, né? Óbvio que eu recebi inputs ali que eu não podia passar, por exemplo, não, vou ter sprints de 2 semanas, aí eu lembro que o CIO falou pra mim assim, não, 2 semanas, eu quero ter software funcional toda semana. Eu olhei assim, até pesquisei assim, sprints de 1 semana são bons, aí procurei uns artigos, tipo, não é bom, tipo, isso não é bom. Por quê? Porque não dá tempo, né, de 2 semanas é o tempo mínimo ali para você ter um desenvolvimento estruturado, saudável, né, porque 1 semana é muito rápido, né, você começa, você não tem um voo de cruzeiro ali muito bem, né? Você sempre sabe que no sprint ele chega no voo de cruzeiro, aí você atinge aquele voo de cruzeiro e depois você desce, né, então assim, 2 semanas é o tempo ideal, né, 1 semana é muito curto. E aí, óbvio que não deu muito certo, mas eu tava o quê? Cumprindo ordens ali, porque eu, como papel de arquiteto, sabia que, o Sulevel mandou aqui dali, tipo, eu tentei contra-argumentar, não consegui contra-argumentar, beleza, né? Então, assim, um outro livro que é o Projeto Fênix, o Projeto Fênix, ele trata o quê? Trata do desenvolvimento de software. Ele fala que é uma novela DevOps, né? Depois tem até um outro livro que eu não li, que é a metodologia por trás do Projeto Fênix. Ele vai apresentar a metodologia Lean, não lembro. Faz bastante tempo que eu li, tá, galera? Eu recomendo bastante. Um outro livro que eu recomendaria como arquiteto, por exemplo, trabalhando com código, eu tenho um ali que é trabalho eficaz com código legado. Se você for um arquiteto de software que vai trabalhar com sistema legado, pode ser que você vai ali lidar com um time ali que está trabalhando com software legado, e talvez seja um bom livro ali, né? Tem um engenharia de plataforma ali, um livro que eu ganhei, mas tá faltando um livro ali, cara. Tá ali, ó, Microservice Partners, né? Tá fora, tá? Ele tá, é meio difícilzinho, ele tá aqui nesse, deixa eu ver aqui, não é nesse, não, ele tá, ele tá aqui, ele não tá aparecendo, né, ele tá aqui, eu confundi. O Microservice Partners, ele é um bom livro, apesar que metade do livro é exemplo numa plataforma, no framework que a gente não usa, mas eu recomendo, pula os exemplos e segue em frente, né. Ele é um bom livro de arquitetura, porque assim, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma empresa, ele vai ter ele trabalha aí muito com a arquitetura corporativa, né? Caso as pessoas não tenham percebido, né? Ele fala assim, o Estado... E aí é uma das coisas que o arquiteto tem que ser mestre, né? Ele chega numa empresa, ele fala assim, olha,
ele pode ter reuniões com diversos desenvolvedores, eu quero saber o estado do software atual. E aí começa a representar em diagramas ali, tipo, componentes tal, componente tal. Então, saber desenhar uma arquitetura. Tem um livro que eu vou citar no final, que é um livro assim, que ele é, se você quer mesmo ser um arquiteto foda, você tem que ter lido ele, né? Mas assim, ele é o livro mais complicado que tem. Esse aqui é o mais simples, ele é o mais complicado que tem, né? Que aí ele faz o quê? Ele desenha a empresa as is, né? Que é um termo que está ali no TOGAF, que é a arquitetura as is, que é a arquitetura que eu tenho hoje, como ela é, né? Eu desenho a arquitetura as is, eu jogo os meus objetivos de negócio lá, falo assim, olha, eu quero que ela seja in, e aí eu vou para o quê? A arquitetura to be, né? Que é a arquitetura como eu desejo, a ser, né? As is como to be como ser. Então, a arquitetura é muito nisso, você desenhar o estado do sistema atual, representar ele de forma que os outros possam ver. Então, se você quer ser um arquiteto, imagina assim, olha, tenta apresentar o seu sistema para um cara que ele não é da computação, ele é um cara ali que ele não entende de computação e fala assim, olha, e aí DDD também é um bom negócio, entender o DDD um pouco, né? Tem um outro livro que eu estava lendo recentemente, tá aqui, ó. Dá uma baguncinha aqui. Design de domínio, storytelling de domínio. Talvez seja um bom livro para arquitetura. Os livros de DDD, eu acho eles muito bons, né? Para quê? Para você conseguir apresentar o sistema a nível de negócio. Porque muitas vezes o arquiteto tem que lidar com pessoas que não são da computação. Quando eu era arquiteto, eu tinha que lidar muito com engenheiro elétrico, né? E os caras não manjavam nada de microserviço, né? Eles achavam que manjavam, né? Eles não manjavam nada do desenvolvimento de software, eles manjavam desenvolvimento de hardware, de tipo, o cara tava sabendo ali como é que funciona o setor elétrico, ele fazia um medidor ali para ver o nível de energia reativa, não sei o que, ele não manjava de software, né? E o software era o coração do negócio deles, só que eles não manjavam daquilo, né? Então você tem que saber ali, por exemplo, lidar também com a parte de domínio, de saber explicar para o domínio. É o DDD importante nesse nível, né? Mas eu até me perdi daqui, né? O Microservice Partners é um bom livro que ele vai trabalhar nisso, né? Eu pego o modelo da empresa como tá, eu jogo os requisitos de negócio ali e vou modelar o software as is, e aí ele joga ali quais são os padrões de microserviço. Não recomendo comprar o livro, recomendo o quê? Ler blogs, ler palestras, pega assim, o Microservice Partner ele tem um site. Então entra no site dele, vê os padrões, procura no YouTube ali palestras sobre o tema e vai navegando nesse tema. Não recomendo comprar o livro. Comprei naquele velho esquema, né? Na verdade, eu ganhei um voucher da empresa que só podia ser gastado na Amazon.com. E eu falei, vou comprar esse livro aqui porque vou comprar o quê? Livro e livro. Só na Amazon.com só posso comprar livro e livro, só vende isso no Brasil, né? E por fim, vou recomendar o livro máximo da arquitetura, né? Vou até procurar aqui na Amazon, né? Que é uma série de livros, né? Say Architecture in Practice. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele não está aqui, na verdade ele deve estar. Eu tenho uma outra sala, mas esse livro, tem até a quarta edição, né? É o Software Architecture in Practice, né? Vai estar o link aqui, né? Ou seja, na arquitetura de software na prática. Esse é um livro, assim, que é aquele livro mestre, né? Tipo, talvez os caras desse livro aqui leram esse outro livro, né? Porque, assim, é um livro do Lembas, é um livro meio que livro texto mesmo, assim. Eu tenho a versão, a edição 3, que eu comprei, não lembro. Quando eu virei arquiteto, eu comprei. E aí vai falar ali do que é arquitetura, né, de representação, aí vai citar ali os modelos de representação. Vai ter um livro só sobre documentação, né? Então, é um livro muito interessante, assim, mas é aqueles livrão, assim, desse tamanho, capa caro pra caramba. Deixa eu ver aqui, ó. A capa dura tá 336, então assim, procure em sebo. Procure em sebo, deve ter em sebo, assim, sempre tem a segunda edição, a terceira edição vai ter em sebo, né? Então procure em sebo. Mas esse livro é um livro que é interessante de se ler, né? Deixa eu até ver aqui. Vai falar muito sobre muitas questões ali, então assim. Mas é um livro texto, né? Um livro de, tipo, você quer... Se eu fosse fazer um MBA de arquitetura, nível bom mesmo, assim, nível decente, né? Eu botaria esse livro assim, ó, cada um vai ter que comprar esse livro aqui, vai ter que ler, e a gente vai tratar dos temas dele. Aí cada módulo seria um dos temas, né? Apesar que o MBA tem muita questão de negócio, né? Metade do MBA é questão de negócio,
que também é importante, assim, o arquiteto ele tem que saber de negócio, ele tem que entender ali quais são os canvas, né, entendeu? Por exemplo, eu vou lidar ali com o C-Level, então eu tenho que entender o que o C-Level faz. Então, sei lá, fazer um MBA é uma das questões, recomendo. Eu tive uma experiência que eu não achei boa no MBA, assim, tipo, eu achei que o MBA ele trouxe pouca coisa, assim, mas pela qualidade, mas por uma questão muito que acontece no Brasil, né? A educação é commodity, né? Então, assim, as pessoas quando elas pagam o MBA, elas não pagam pelo conteúdo, elas pagam pelo diploma, né? Então, assim, o que você vai aprender no MBA? Vai aprender a questão de negócio, que muitas vezes é tratada de modo... Desculpa o termo, moda caralho. Tipo, os caras fazem umas palestras lá, são uns caras muito showman, é muito show e pouco conteúdo, né? Talvez, se você for fazer um MBA, hoje tem os MBAs das universidades públicas. Eu recomendo eles, né? Eu tenho um amigo que fez um MBA ali na Exalc, ele falou que, olha, o MBA é muito bom mesmo, conteúdo muito bom, e era um amigo que tinha feito doutorado na Unicamp, né? Então, assim, o MBA não é uma pós a estilo mestrado-doutorado, né? Ele é uma pós lato sensu, não é estrito sensu, né? Hoje eu faço um mestrado estrito sensu, então, assim, eu não considero que a experiência é totalmente distinta, tá? Aqui eu tô desenvolvendo uma dissertação, eu estou desenvolvendo um tema, eu estou me tornando o maior especialista daquele meu tema no Brasil, assim, tipo, quase o maior especialista, né? Tipo, então, assim, quem vai entender de Kafka Streams e sistemas auto-adaptáveis, tipo, se minha orientadora pegar e falar assim, olha, tem alguém para falar nesse tema, é o Vitor, né? E ele vai jogar para mim essa peteca, né? Que é um tema muito simples, né? Muito simples não, muito específico, né? Então, assim... tem outras pessoas que manjam mais de sistemas autoadaptativos, obviamente. Eu não sou o cara que manja de sistemas autoadaptativos, mas eu sou o cara que se manda de sistemas autoadaptativos em Kafka Stream, né? Nem no broker Kafka, que pode ser que tenha mais outras pessoas aí estudando esse tema, trabalhando esse tema. Então, o mestrado, o MBA, ele nem é um mestrado, tá? Ele é uma especialização em administração. Você vai ver ali muita coisa de administração, que eu achei até bem ruim, assim, tipo, outra dica que eu te dou, assim, se você quer entender um pouco de administração, vê se as federais aí tem os cursos de administração, eles devem ter ali uma administração, um curso básico ali, tenta pegar isso como aluno especial, talvez seja melhor, né, e, por exemplo, eu tenho um curso, que eu vou deixar o link aqui, que eu fiz quando estava no meu MBA, que foi bem melhor, né, que foi um curso que eu fiz na Unicamp, um curso da Inova Unicamp, que é um curso da Unicamp em si, que é um curso um curso básico da Unicamp, tá ali como na ementa padrão ali, né? Não é ementa padrão não, né? Ele tá como um curso, uma optativa ali, né? Que vai te dar uma base, tudo no MBA, e é um curso aberto, cara, online, tá? As aulas estão gravadas, vai estar aqui na descrição. Então era isso, pessoal. Se você quer fazer o seu MBA, faça pra quê? Pra ganhar o diploma. Porque a educação no Brasil é isso hoje. Você compra o seu diploma, é educação privada, né? Você compra o seu diploma. Os caras estão nem se importando se você aprendeu ou não. Tanto que, assim, eu vi muito projeto ruim que passou. E, assim, era um projeto que eu olhei assim, cara, você vai apresentar, dá vontade de falar assim, véi, você quer apresentar isso? Que você tá passando vergonha. Só que, como todo mundo tinha feito o MBA moda caralho, né? Tava todo mundo aplaudindo, né? Então, é isso, pessoal. Espero ter te ajudado alguma coisa, assim. Dei várias... se faltou algum livro que eu citei e não tá na descrição, por favor, me cobre, porque eu esqueci. Porque, ó, já estamos com 23 minutos de vídeo e, cara, isso é muito conteúdo e eu vou lembrar de posterior. E eu tenho que trabalhar agora, eu tenho que entrar em reunião. Então, pode ser que eu não lembre, né? Então, valeu, pessoal. Espero ter te ajudado alguma coisa. A arquitetura é um campo muito legal. É um campo que falta muito conhecimento, né? Busquem conhecimento, como diria o Etabilu, né? Busquem conhecimento, porque falta muito conhecimento. Sobra carteirada e falta conhecimento. É muita gente que diz entender, não entende bulhufas. E aí você que foi um desenvolvedor por muito tempo, que conhece as arquiteturas, fica assim, cara, esse cara é um idiota, né? Mas você não pode falar isso, ó, abertamente. Você não pode falar isso, você não pode dar nome aos bois e falar assim, tal pessoa é um idiota. Você não pode, né? Por mais que a pessoa fique reclamando no LinkedIn, né? Você não pode falar que a pessoa é um idiota, por quê? Porque a gente vive num mundo que é o mundo das máscaras, né? Então é isso aí, pessoal. Vista a máscara, finge que as pessoas são inteligentes e vai estudar pra você se diferenciar dela. Valeu, pessoal. Muito obrigado.